Olá pessoal, aqui estamos mais uma vez para um vídeo do Templo do Amor Universal, uma mini palestra. O tema de julho desse ano, 2020, são os Apóstolos do Cristo. Cada um palestrante vai falar do seu jeito, mas eu queria começar falando sobre o contexto geral, o que quer dizer ser apóstolo do Cristo. Porque a gente sempre pensa assim, os santos, né? Os caras que estão lá em cima bem melhores do que nós, bem mais evoluídos do que nós. Provavelmente. Provavelmente a gente não pode dizer que sim, nem que não, mas eles provavelmente estão muito à frente da gente, especialmente nos dias atuais. Mas pensando lá na época que o Cristo encarnou, que Jesus encarnou e resolveu escolher aqueles 12 caras, aquelas 12 pessoas para acompanhá-lo. O que significa ser apóstolo? Vamos começar do começo, né? Apóstolo quer dizer aquele que se dedica à defesa e propagação da doutrina e de um ideal. Apóstolo não é profeta. Apóstolo é o cara que Jesus chamou e falou: vem, me segue e divulga a boa nova, o evangelho. Isso é apóstolo. Enfim, apóstolo é aquele que é mandado numa missão. Qual era a missão dos apóstolos? Divulgar os ensinamentos de Jesus. Jesus veio para a Terra para trazer uma novidade, a novidade do amor. Amai-vos uns aos outros. E os apóstolos foram aquelas pessoas escolhidas por ele para seguir essa missão, cumprir essa tarefa. Então, apóstolo, a palavra apóstolo é diferente da palavra discípulo, porque às vezes a gente mistura as duas coisas, porque de certo modo eles também eram discípulos de Jesus, como nós somos ou devemos ser. Então, apóstolo quer dizer esse missionário, essa pessoa que tem um ideal para explicar, para defender, para divulgar, e o discípulo é o aprendiz, é o aluno. De certo modo, eles foram as duas coisas. Mas quando a gente fala de apóstolo, a gente está falando da tarefa deles, da missão deles, e não do que eles aprenderam. Tá? Então, apostolar quer dizer difundir, quer dizer pregar. E isso é fundamental a gente entender, porque foi essa a principal tarefa que Jesus deu para os apóstolos. Né? Na Bíblia do Caminho.com, um site interessante de instruções espíritas na internet, faz-se uma outra tradução do capítulo 10 de Mateus, pensando assim, o que Jesus pediu aos apóstolos? Qual era a missão dos apóstolos? E Jesus disse, ide pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Não tomem o caminho largo dos interesses fáceis e inferiores. Não penetrem no centro das discussões estéreis. Ide em busca das ovelhas perdidas. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos sem rancor. O que isso quer dizer? Vai lá, conta qual é a boa nova. Qual é a boa nova? É chegado o reino dos céus, o reino do amor. Amai-vos uns aos outros, né? Entenda que não vai ser uma tarefa fácil. Não é chegar e vou cumprir uma receita de bolo, que também não é exatamente fácil, mas é mais fácil do que pregar o evangelho. Então, você vai lá, você vai contar a boa nova, não se perde no caminho, não se distrai com o desnecessário. E foi isso que Jesus pegou aquelas pessoas, ensinou para elas ensinarem para outras e multiplicar esse conhecimento, né? Vai em busca das ovelhas perdidas. O que isso quer dizer? Não é para ensinar para quem acha que sabe, é para quem está buscando ajuda. A pessoa tem que estar pronta para receber esse ensinamento. E se ela não estiver pronta, não se magoe. Sai, se retira. Quando ela estiver pronta, ela vai procurar ou ela vai aceitar ajuda. Esse é o ensinamento básico de Jesus, está em Mateus capítulo 10. Ainda nesse capítulo, lá no Novo Testamento, está escrito uma outra coisa. De graça recebeis, de graça dai. Então os apóstolos foram convidados a uma missão para a qual eles não podiam cobrar.
Eles não teriam lucro com isso. Eles simplesmente estariam distribuindo a boa nova, sem ganho pessoal, material com isso. Além disso, Jesus dá uma outra instrução. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Lembra? Uma tarefa que não vai ser fácil, não é para procurar o caminho estreito, não é para procurar o caminho largo, mas o caminho estreito. Portanto, sede prudentes, como as serpentes. Quem já viu o bote de uma serpente sabe que ela vai de mansinho, né? Investigando todo o terreno, investigando as possibilidades dela. E sejam simples como as pombas. O símbolo da paz, a pomba tem essa ideia, né? Da simplicidade, da paz, da tranquilidade. A gente não quer guerra com ninguém. Quem foram os apóstolos? Né? Simão Pedro, um pescador. André, irmão de Pedro, também pescador. Tiago Maior, pescador. João, irmão de Tiago Maior, pescador. Filipe, pescador. Mateus, cobrador de impostos. Simão Cananeu, Judas Iscariotes, que era um pequeno comerciante, Bartolomeu, Judas Tadeu, Tiago Menor e Tomé. Alguns não têm referência de qual era a profissão deles, mas eram pessoas simples, pessoas comuns. Eram gente normal da sociedade. Não eram sacerdotes, não eram ricos governantes, não eram pessoas de vista na sociedade. Eram pessoas comuns, pessoas simples. Qual é a diferença? Por que hoje a gente entende eles como santos, então? Por quê? Por causa do trabalho deles. Porque eles cumpriram a tarefa deles. Né? Então, os apóstolos são humanos. Pessoas e pessoas comuns. Lá no Novo Testamento, em Mateus 14, a gente acha a narração de quando Jesus e os discípulos foram a Getsemane. E Jesus pede que eles esperem enquanto Jesus se retira para orar. Ele fala, inclusive, minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Lembra? Vigiai e orai. Tá aí. E tendo ido um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se em terra, ou seja, se ajoelhou e orou para que, se possível, passasse dele que era aquela hora. Estava chegando o momento da crucificação e ele sabia do desfecho da história. E chegando de volta, Jesus achou os apóstolos dormindo. Pessoas comuns, lembra? E disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar por 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus quis dizer aí? Vocês são os escolhidos, os apóstolos, as pessoas que eu escolhi para trabalhar na minha missão. Mas vocês ainda são humanos. Ou seja, vocês ainda são falhos. Jesus os alerta para isso em várias passagens do Evangelho. Ser simples e prudente. Ele está avisando o tempo todo. Não é porque vocês são os apóstolos, porque eu escolhi vocês para me seguirem, para cumprir a tarefa de divulgação do Evangelho, que vocês são perfeitos. O pedido é sede perfeitos, mas ainda não são. O Espírito, na verdade, está pronto, ou seja, eles estavam prontos para a tarefa, mas ainda estavam vivendo nesse planeta como humanos, numa situação de tentação, entre aspas, né? Vamos colocar assim, que é no texto bíblico fala em tentação. Ou seja, vocês vão ser testados o tempo todo a cumprir a sua tarefa da melhor maneira possível. O espírito está pronto, mas os testes vão ser fortes. Um outro trecho em Mateus capítulo 17, um homem se aproxima de Jesus e diz, olha, eu trouxe o meu filho que é louco, que sofre muito, que está endemoniado, enfim, eles usam os termos que a gente não usaria mais, mas enfim.
trouxe para os seus discípulos e eles não puderam curá-lo. E Jesus responde, dá uma bronca nos apóstolos, vamos dizer assim, ô geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? O que ele quis dizer? Vocês distorcem, perverso no sentido de pervertido, de fora do foco, de fora do objetivo, não de maus, como a gente usa hoje em dia. Vocês não acreditam e vocês distorcem as coisas. Até quando eu vou estar aqui com vocês para ajudar? Então, Jesus vai lá, resolve o problema do rapaz que o pai veio pedir, cura o rapaz e depois aproveita para dar uma bronca nos apóstolos, né? Porque os apóstolos perguntam por que nós não podemos fazer? Por causa de vossa pouca fé. O que Jesus está dizendo é: vocês são os caras que eu escolhi como apóstolos, vocês são os missionários que eu escolhi, mas vocês ainda não têm a firmeza de fé, de convicção em si mesmos e na tarefa que é necessária. Vocês ainda são humanos. O exercício da fé ainda precisava ser resolvido para os apóstolos. Nossa, imagina. Imagina pra gente, no mundo atual, como é difícil esse exercício. Mas ao mesmo tempo é consolador saber que se aqueles caras ainda precisavam desse exercício, a gente também pode. A gente também consegue. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 24, fala assim: Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem que se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Então, independente da origem da pessoa, Jesus veio para ajudar quem tinha boa fé, docilidade de coração e que estava pronto a receber a ajuda, que é a mesma instrução que ele dá lá para os discípulos. Se não quiserem te ouvir, te retire. Se não quiserem escutar os seus conselhos, não se perturbe, não guarde rancor. Jesus fazia e faz exatamente isso. Ele dá as catracadas lá nos discípulos, nos apóstolos, mas com a convicção de que aquelas pessoas são boas. Então, é possível. Elas vão escutar a bronca. Então, pensando assim, todos nós, tendo boa fé, podemos ser apóstolos do Cristo. Boa fé, boa vontade, disposição, sinceridade, capacidade de reconhecer os erros e coragem para mudar. Isso é o que distingue os apóstolos das outras pessoas daquela época. E isso é o que precisa distinguir a gente na vida. Pregar o Evangelho é uma coisa da vida, do dia a dia, da gente falar e ser exemplo de coisas boas. E a gente vai cair, vai errar, vai parecer que estragou tudo em algum momento, mas aí reconhece o erro e tem coragem para mudar. Cumprir com os nossos deveres onde quer que estejamos, na certeza de que assim agindo, estaremos atendendo ao chamado do Mestre na divulgação da Boa Nova nos dias atuais. Assim, o pessoal da União Espírita Mineira fecha esse assunto. Nós, espíritas, precisamos cumprir com os nossos deveres, no centro, em casa, no trabalho, na rua, no trânsito, em qualquer lugar. Não é ser bonzinho no centro espírita e dane-se no cotidiano. Aliás, é no cotidiano onde estão os nossos maiores testes. E a gente divulga a Boa Nova não porque a gente vai para um palanque ou para a internet fazer palestra, mas porque a gente busca ser exemplo de boa vontade no dia a dia. Então, o ensinamento dos apóstolos, dessa simplicidade, desses homens até toscos que eles eram, toscos no sentido de simples, muito simples.
de uma cultura muito rudimentar, de não terem certas finezas que a gente teria hoje em dia, mas que tinham um coração bom, vontade de aprender e vontade de seguir adiante. Ainda o pessoal da União Espírita Mineira diz assim: todos aqueles que ouvem os ensinamentos de Jesus e os praticam são como os continuadores na execução do trabalho realizado pelos apóstolos dos primeiros tempos. Então, a proposta de falar dos apóstolos de Cristo aqui no canal do Templo da Alma Universal vai bem por aí. Todos nós temos essa capacidade. Todos nós podemos ser apóstolos do Cristo, desde que tenhamos um bom coração, boa fé, boa vontade, sinceridade, prudência, desinteresse. E que saibamos que vamos errar, mas que podemos corrigir todo e qualquer erro do caminho. Esse é um ensinamento, eu acho que é útil para todos nós. Para mim, inclusive, a gente costuma dizer que na palestra espírita o palestrante está aprendendo muito enquanto prepara a palestra e enquanto está falando a palestra. Esse passo de formiguinha no sentido do bem e do amor é a esperança de que todos nós somos capazes. Num momento onde a gente precisa renovar muito as nossas esperanças. Espero que seja útil. Fiquem com Deus. Repensem. Pensem nesses homens lá do início desses tempos cristãos como exemplos de simplicidade, não como exemplos de santidade. Porque ser santo é difícil pra caramba. Ser perfeito é mais difícil. A perfeição é um projeto. Mas a simplicidade, a boa fé, a boa vontade, o amor no coração são possíveis agora. Fiquem com Deus. Um abraço.